Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar hoje aqui um forte abraço para o Clóvis, né? O Clóvis Francisco de Assis, sempre acompanhando aqui. Lindaura Bispo, tem também a Dirce das Graças Duarte e também o meu amigo aqui, o Washington Santos, né? O Washington Santos escreveu aqui. Um forte abraço, grande amigo, até amanhã, Washington. Gratidão por você estar acompanhando sempre a mensagem aqui conosco. Hoje a mensagem eu vou compartilhar com vocês aqui em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, né? Ontem nós compartilhamos sobre a mulher que foi curada tocando as vestes do Salvador Jesus Cristo. E dentro dessa história, né, da história que eu contei, tem uma história ao redor, que é a cura, né, da filha de Jairo, tá bom? Que é o que nós vamos compartilhar aqui. Então vamos lá, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, começa dizendo assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Jesus Cristo tinha acabado de vir, né, da outra parte do mar da Galileia, onde ele havia curado lá uma pessoa com um espírito maligno, né? Eu acho que nós vamos passar nessa mensagem aqui ainda, tá bom? Talvez amanhã, vamos ver. E aí então, só para dar o contexto histórico de onde que ele estava vindo, e o versículo 22 diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, né? Então, aqui, o versículo 22, né, fala que um dos principais da sinagoga. O que um principal da sinagoga fazia? Onde eles realizavam o culto religioso. Então, eles liam as escrituras ali. Então, o principal da sinagoga, ele coordenava esse estudo, a hora da oração, a hora de ler as escrituras, né? Então, ele que coordenava todo esse trabalho. Então, aqui era uma pessoa importante. Essa mesma história nós temos em Mateus e temos em Lucas, mas eu gosto muito mais dela aqui no livro de Marcos, porque, por exemplo, em Mateus não fala o nome do personagem aqui, que é Jairo, né? Aqui fala Jairo. Lá no Mateus só vai falar o principal da sinagoga, tá bom? E tem um outro detalhe também em Lucas, mas que eu vou deixar dentro da história aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então a gente vê que esse principal da sinagoga, que ele chegou e prostrou-se aos pés de Jesus ali, né? E o que? Para implorar a ele, né? Um sinal de humildade ali, ele começou a implorar ao Senhor. No versículo 23 ele disse, ó: e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morrendo, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que viva. A fé dele aqui é fantástica, tá bom? A fé dele. Ele não tem dúvida de que se Jesus for até a casa dele e pôr a mão sobre a filha dele, que a filha dele será curada. Até porque, né, os milagres de Jesus Cristo já se espalharam por toda parte. Então Jairo aqui, ele não tem dúvida de que Cristo fazendo isso, a filha dele seria curada, tá bom? A filha dele estava prestes à morte, por isso o último recurso ele veio correndo buscar Jesus ali, tá bom? Assim que Jesus atravessou o mar, ele veio correndo. Aqui também, quando ele diz aqui minha filha, né, está morrendo, aqui no grego está escrito de maneira carinhosa diminutiva, tá bom? Minha filhinha, tá bom? Demonstrando um grande carinho. Agora, um outro detalhe no livro de Lucas, que aqui não tem nem no livro de Marcos e nem no livro de Mateus, é que diz em Lucas que ela era filha única. Então, ou seja, Jairo ele não tinha mais filhos ou filhas, ele tinha somente essa filha, tá bom? Então a gente entende um pouquinho mais puxando lá do lado do Lucas, falando sobre isso. Continuar aqui a mensagem no versículo 24. E foi com ele e seguia numa grande multidão que o apertava. Bom, então Jesus Cristo imediatamente saiu com Jairo ali, né, para estar com ele naquele momento de grande aflição, né? E Jairo ele estava com a grande aflição porque a filha dele estava doente, ele estava com a pressa, né, de que Jesus chegasse lá para curar antes que fosse tarde demais, tá bom? A gente vai ver algumas coisas aqui mostrando que eu acredito que esse aqui foi o primeiro milagre que Cristo fez, trazendo, né, uma pessoa de volta à vida, tá bom? Então essa história aqui é muito interessante. Eu acredito que tem gente que fala que é
o filho da viúva de Naim, né? Eu acho que é essa aqui. Eu, lendo o texto, eu identifico mais essa história aqui como sendo a primeira, tá bom? Então Jesus vai, né? Assim também Jesus Cristo, como foi com Jairo, também ele está conosco nas nossas aflições. Ele não nos abandona, ele nos ajuda também. Vamos lá, versículo 35 agora. E entrando ele em uma... peraí, é que eu tive que pular aqui alguns versículos. Por exemplo, ele saiu, estava indo com Jairo, né, para a casa de Jairo para curar a filha dele. E nesse intermediário, né, do versículo 25 ao 34, é quando entra a história da mulher com fluxo de sangue. Então a gente tem que imaginar aqui Jairo aflito, né, preocupado para chegar lá, fazer essa bênção para a menina não morrer. E aí no meio do caminho tem essa mulher com fluxo de sangue, toca Jesus, Jesus Cristo para e dá atenção àquela mulher ali, começa a conversar com ela, abençoar ela, tá bom? E aí Jairo tá ali, né, conversando. E nesse meio tempo veio outras pessoas falar ali que a filha dele havia falecido, tá bom? É o que a gente vai acompanhar aqui no versículo 35. E estando ele ainda falando, ou seja, Jesus Cristo ainda estava falando com a mulher, chegaram algum dos principais da sinagoga dizendo: tua filha está morta, né? Eu achei bem insensível aqui, né? A maneira que eles trazem aqui, né? Sua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre, né? Então aqui é a maneira que eles colocam, né? Porque você está enfadando o mestre, né? Incomodando o mestre, né? Sua filha morreu, não enfades mais o mestre. Eu acredito que de maneira nenhuma nós enfadamos Jesus Cristo, tá bom? A gente não levar a Cristo os nossos problemas para que ele possa nos ajudar, isso não enche ele, né? Ele não fica chateado ou enfada, tá bom? Ele se preocupa com as nossas aflições, tá bom? E por isso ele estava aqui com Jairo nesse momento. Então, em contratempo à resposta dessas pessoas, Jesus Cristo ele responde rapidamente também, né? Aqui no versículo 36, ó. Jesus, tendo ouvido essas palavras que se dizia, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então a resposta era crer, né? Ter fé. O mundo vai falar uma coisa, não tem jeito. Outras pessoas, não tem jeito para esse relacionamento, não tem jeito para esse problema, né, para esse problema de saúde, mas não, para Jesus Cristo não existe isso. Ele falou, crê somente, tenha fé. Bom, então ele traz esse contraste aqui, né, e ignorando ali, né, o comentário das pessoas ali. Jesus Cristo começa a dizer aqui no versículo 37, e não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro e Tiago e João, irmãos de Tiago. Bom, aqui então nós vimos que uma grande multidão ia seguindo Jesus Cristo, mas a partir desse momento que ele recebeu a notícia ali que a filha de Jairo havia morrido, ele pede para que ninguém o siga, né? E levou só os três ali principais, né? Pedro, Tiago e João. A gente observa que Pedro, Tiago e João é como se Jesus Cristo estivesse formando uma liderança para que quando ele subisse aos céus, né, após a sua ressurreição, a igreja continuasse ali na terra sendo guiada, né, por Pedro e os demais ali que ficassem. E Pedro, Tiago e João, a gente consegue observar que Cristo sempre está treinando eles em particular. Isso é muito importante para nós, na liderança na igreja, treinar novos líderes, senão sempre vai ficar na igreja sempre os mesmos 10. Né? O que significa sempre os mesmos 10? A irmã, que é presidente da Sua Socorro, quando ela é desobrigada, ela vai para a presidência da primária. Depois ela vai ser desobrigada da presidência da primária, com o tempo vai para a presidência das moças, né? Então a gente tem que treinar novos líderes, senão vai ficar sempre os mesmos 10 rodando ali. Bom, e a gente precisa ajudar outras pessoas. Por isso, ao escolher, né, os conselheiros, a gente sempre tem que orar, buscar o Senhor, né? Não somente pensar, com essa pessoa aqui vai ser mais fácil porque ela trabalha muito no Evangelho. Não, temos que buscar o Senhor porque Ele quer que treinamos novos líderes também, tá bom? Mas isso é um assunto pessoal entre você e Deus nessas escolhas também. Mas aqui a gente vê Cristo realmente treinando sempre aqui Pedro, Tiago e João em particular. Versículo 38. E tendo chegado à casa,
do principal da sinagoga viu o alvoroço, e os que choravam muito e planteavam. E então disse: Por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme, né? E quando Jesus Cristo chegou lá, ele viu esse grande alvoroço, né? Naquela época ali, as pessoas contratavam as mulheres ali para chorar, tá bom? Era carpideiras, né? Elas choravam nos velórios ali. Havia pessoas que eram íntimas da família, que estavam chorando ali sinceramente, mas tinha também aquelas que estavam ali como profissão, chorando ali, né? E aí Jesus Cristo vendo, né, aquele alvoroço, né, no Talmud também fala que eles podiam contratar 2 flautistas, né, para tocar ali no funeral, né? Então, tava todo esse alvoroço lá e Jesus Cristo fala, por que, né, esse alvoroço, né? A menina dorme, né? Nós sabemos que a menina estava morta, tá bom? Já havia chegado a notícia aqui. Aqui é uma forma poética, né, de Jesus Cristo dizer, tá bom? Que a menina morreu, ou seja, a menina adormeceu, ela dorme. Mas por que ele fala que ela adormeceu? Porque ele vai despertar ela como se fosse de um sono, né? É algo simples para Jesus isso. A gente não tem que imaginar que é algo muito dificultoso para Jesus Cristo fazer, tá bom? Ele levanta então essa menina da morte como se uma pessoa estivesse no sono e ele acordasse essa pessoa, tá bom? Então tem esse simbolismo. Inclusive o simbolismo da ressurreição é esse, é dormir, né? É muito dito nas escrituras, quando a pessoa morre, ela dorme. Porque assim como nós dormimos, nós acordamos, né? Também na ressurreição vai ser a mesma coisa, a gente vai se levantar novamente. Por isso que dormir aí é um símbolo também, tá bom? Continuando aqui, o versículo 40. E ria-se dele, né? Porém, os que tendo posto todos para fora. Então aqui quando diz que todos começaram a rir dele, né, é um riso de escárnio, né, contra Jesus. É um tipo de riso escandaloso, tá bom? Então eles estavam zombando de Jesus Cristo pelo que ele havia dito, porque eles sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus Cristo ele sempre fala em um nível de um plano superior. Então muitas vezes, né, ele fala algo e as pessoas não entendem o que ele está falando aqui. Então não é muito diferente quando ele está falando as parábolas também. Então ele tira todos, né, aquelas pessoas para fora ali. Então todas aquelas pessoas, porque zombavam, né, eles perderam a oportunidade de ver aquele milagre que iria acontecer ali naquele momento. O versículo continua, né? E tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com eles entraram, né? E entrou onde a menina estava. E aí, versículo 41. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Esse Talita cumi, né, ele é uma palavra em aramaico, né? Eu pensava que era hebraico, mas não, é uma palavra em aramaico. Então Jesus Cristo falou em aramaico. Talita cumi, né, menina, levanta-te. Então, também é possível que o pai dela chamava ela desse jeito carinhosamente, né? Filha, né? Menina. Então, dessa é uma maneira muito adequada dele levantar a menina da morte ali, da maneira que a família chama ela, uma maneira familiar também, tá bom? Então, eu achei interessante isso aqui. Então, ele fala, Talita, come, a menina se levanta. Versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois, porque já tinha 12 anos, e a assombravam com grande espanto, né? E ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Aqui é uma ordem que ele falando para que ninguém fosse relatado esse milagre, né? Então, é bem interessante que ele não queria que todo mundo ficasse sabendo ali. E muitos, né, que saíram da sala ali, né, que foram embora e Jesus Cristo disse que a menina estava dormindo, poderiam pensar, né? Porque é uma morte que foi rápida, né? A menina morreu e já levantou, né? Não é igual a de Lázaro, que ficou 4 dias, né? Já havia 4 dias que havia morrido. Então, muitas pessoas realmente podem ter pensado que, nossa, realmente ela não estava morta, né? Então, pode ser que muitos pensaram dessa maneira aí, tá bom? Mas aqui ele disse, né, expressamente para que ninguém o soubesse. Então ele estava proibindo de contar o que houve ali, né, ele ter levantado a menina da morte.
e disse-lhe ele que desse de comer. Então a gente observa que esse milagre aqui trouxe a menina de volta à vida, mas ela ainda tinha as suas necessidades físicas de comer comida, beber água, tá bom? Então ele fala dessas necessidades aqui também. Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? O capítulo 5 aqui de Marcos, ele traz 3 mensagens principais, tá bom? Mostrando, né, Jesus Cristo aqui como o poder sobre o inimigo, sobre os espíritos imundos, né, que ele vai mandar, né, o espírito imundo ir para a manada de porco ali, então ele tem domínio. Outra parte é domínio sobre as enfermidades, né, inclusive o fluxo de sangue que ele havia curado, né, da mulher lá que jazia há 12 anos com esse problema, e agora o poder sobre a morte também, sobre a menina de 12 anos de idade. Então, para Jesus Cristo, nada é impossível, tá bom? Ele tem o poder para curar a gente, para nos ajudar. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.